Graça e paz, irmãos. Hoje nós veremos os 5 pontos do calvinismo. Antes nós vimos os 5 solas da Reforma. A Reforma Protestante, como nós vimos, foi um retorno da Igreja ao meio antigo, ao antigo evangelho que Paulo pregava, ao simples evangelho que prega Cristo crucificado, que prega o homem como pecador, que necessita de arrependimento e que necessita ser salvo por Cristo. Daí surgiram os 5 pontos que nós conhecemos por 5 solas, em que a Igreja se baseia neles para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. Então, depois da Reforma, que começou com Lutero, pregando suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, surgiram as igrejas reformadas, porque a Igreja Católica não quis corrigir seus erros, excomungou os que tinham esse pensamento reformador, que foi um protesto contra os erros da Igreja Católica, que não combinavam com a palavra de Deus, com as Escrituras, e os nossos reformadores prosseguiram e foram criadas igrejas em vários locais. Cada um teve a sua denominação. A anglicana na Inglaterra, a presbiteriana na Escócia e outras. Então, os 5 pontos do calvinismo, eles vêm confirmar os 5 solas, a soberania de Deus. O calvinismo é uma doutrina teológica cristã que se baseia em 5 princípios fundamentais, conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. Eles expressam a crença na soberania absoluta de Deus. Deus é soberano sobre tudo. E a dependência total do ser humano na sua graça. Mas aí a gente pensa que os 5 pontos foram criados por Calvino, mas não foram. Foram muitos anos depois que Calvino determinou as diretrizes da Igreja Reformada ou Protestante através de um homem. Esse homem se chamava Jacó Armínio e isso aconteceu cerca de 150 a 200 anos após a Reforma. Não foi Jacó Armínio quem movimentou isso aqui, mas os seus discípulos que levaram em consideração aquilo que ele pensava e imaginava e resolveram enviar a Igreja da Holanda. Na época, o Estado e a Igreja eram a mesma coisa. Enviar algumas questões que eles não aceitavam de acordo com o calvinismo. Eles questionaram 5 pontos e criaram os pontos do arminianismo, ou seja, de acordo com Jacó Armínio, o que ele pensava, embora não tivesse sido ele, mas os seus discípulos. Então eles colocaram 5 pontos do arminianismo. Primeiro, que o homem ainda tem o livre-arbítrio,
que todos os pecadores são livres para aceitar ou não a salvação pela graça proveniente. Ou seja, o homem pode aceitar, ele é livre para aceitar, ele tem livre-arbítrio. Esse foi um dos pontos. O segundo, a eleição condicional. Deus elegeu aqueles que ele previu que creriam em Cristo, a chamada presciência de Deus. Como Deus sabe tudo, então eles colocaram que Deus elegeu os seus escolhidos, ele predestinou pela sabedoria dele, pela presciência. Ele olhou lá no futuro e falou: esse aí vai crer em Jesus. Então ele escolheu aquele porque ele sabia que ele ia crer em Jesus, que ele ia aceitar Jesus. Isso aí nos tira aí muito da soberania de Deus, né? Já que a salvação é toda por Deus. O terceiro ponto é a expiação ilimitada, sem limite. Expiação, ou seja, o sacrifício de Cristo não tinha limite, era para todos. Ele morreu por todo mundo e não só por aqueles que Deus elegeu e predestinou. O quarto ponto é a graça resistível, em que o homem pode resistir à graça de Deus e escolher não ser salvos. Ou seja, Deus manda a graça para que ele creia, mas ele fala: não, eu não quero a salvação e eu não quero Jesus. O quinto ponto é o decair da graça. Homens podem perder a salvação se não perseverarem até o fim. Quer dizer, ele é salvo, mas aí ele comete um pecado e ele pode perder essa graça. Ou pode sair da igreja, perdeu a graça. Enfim, são pontos que Armínio acreditava e que foram colocados questionando os pontos do calvinismo, ou seja, não os pontos, a ideia de João Calvino, as ideias do calvinismo. Então, em resposta a esses 5 pontos que foram colocados pelos discípulos de Jacó Armínio, foram estabelecidos os 5 pontos do calvinismo. Porque, em primeiro lugar, o que importa é a soberania de Deus, segundo João Calvino. Deus é soberano. Primeiro, Deus é todo-poderoso. Ele é a autoridade suprema e tem controle absoluto sobre todas as coisas. Se ele tem controle absoluto, ele faz o que quer, né? Segundo, nada escapa do seu domínio. Tudo na criação está sob a soberania de Deus, incluindo a vida e o destino de cada ser humano. Então, Deus conhece a vida e o destino de cada um, para onde eles vão, o que vão fazer. Isso é a soberania de Deus. E crer naquilo que os discípulos de Armínio queriam é diminuir essa soberania. Ou seja, Deus não é soberano. O homem é soberano para escolher. O homem é soberano para querer ou não a salvação. E não é assim que acontece. A salvação é por Deus, pela graça de Deus, mediante a fé na obra do Senhor Jesus. E Ele nos chama com aquele laço de amor de uma forma irresistível que nós não podemos fugir.
3. Tudo acontece de acordo com a sua vontade. Se ele é soberano, tudo acontece pela sua vontade. Deus é quem determina e estabelece tudo o que acontece de acordo com os seus propósitos eternos. Então, os calvinistas, em resposta aos arminianos, colocaram 5 pontos do calvinismo. Foi a resposta que eles deram àquilo que eles tinham imaginado, aquilo que eles tinham questionado. No primeiro, é chamado a depravação total. Não quer dizer depravação que o homem é depravado, é impuro. O termo não é exatamente esse, mas ele quer dizer o seguinte: o pecado é inerente ao homem. O ser humano já nasce com uma natureza pecaminosa, que é herdada de Adão após a queda. Então ele já nasce pecador. O pecado está no DNA, está no sangue, e todos nós somos pecadores. A incapacidade moral. O ser humano é incapaz de fazer o bem ou de se salvar por sua conta própria. Nós vemos isso, em muitas pessoas para quem pregamos o evangelho e elas não querem, elas rejeitam. Nós vimos os fariseus, quanto o Senhor Jesus falou com eles, mas eles não creram no Senhor Jesus. E a dependência da graça. Só a graça de Deus pode libertar o ser humano do pecado e da condenação. Então, isso representa a depravação total. O pecado afetou todo mundo. Até uma criança, se a gente observar, a criança, quando é pequenininha, está brigando com o irmão e aí faz alguma coisa errada e a mãe pergunta: quem foi que fez isso? Foi você? Não, mamãe, foi ele. Quer dizer, ele já começa a mentir. Então, o pecado é inerente sem ele saber o que é pecado. É inerente ao ser humano. O ser humano não consegue não pecar. O termo depravação não quer dizer ser tão depravado, mas quer dizer que a totalidade das nossas virtudes são desviadas. Tudo aquilo que a gente tende a fazer é desviado sempre para a nossa vontade, não para a vontade de Deus. Porque somos incapazes de entender e decidir sobre as coisas de Deus. Então, nós não temos livre arbítrio, nós temos livre agência. Por exemplo, escolher uma roupa, escolher um sapato, escolher o que vamos comprar, o que vamos comer. É uma livre agência, mas não o livre-arbítrio. Não somos mais livres como Adão, porque Adão foi criado perfeito, sem pecado. E ele só tinha que obedecer a Deus e não comer da árvore que Deus acenou que não comesse, mas ele desobedeceu. Mas antes ele não tinha pecado, ele era perfeito. Mas por desobedecer, que é o pecado, pecar é desobedecer a palavra do Senhor, por isso nós não somos mais livres como ele e tomamos as nossas decisões pela nossa vontade. Nós escolhemos, decidimos, fazemos sempre por nós, pelo que nós queremos, pela nossa vontade e nunca pela vontade de Deus.
a não ser quando já somos convertidos. E por isso nós somos também responsáveis pelos nossos atos. Nós pecamos, nós pagaremos pelo pecado. Porque pecamos, Adão pecou, o que aconteceu com ele? Foi expulso do paraíso, foi a consequência do pecado dele. Por isso, nós também somos responsáveis pelos nossos pecados e pagaremos, como Adão, pelos nossos pecados. O ponto 2 é a eleição incondicional. Lembrem que o ponto de Armínios dizia que a eleição era condicional. Que Deus olhava lá na frente e sabia que aquele ia crer, então ele escolhia aquela pessoa porque sabia que ela ia crer. E os calvinistas lançaram esse segundo ponto em contraponto àquilo que os arminianos colocaram. A escolha de Deus é soberana. Deus, na sua soberania, ele escolhe quem será salvo, independente de mérito ou condição. Não importa se é livre, se é escravo, se é homem, se é mulher, se é bom, se é ruim, ele escolhe a quem ele quer salvar. A salvação é incondicional. A salvação é um dom da graça de Deus, não é uma recompensa pelos nossos esforços. Ou seja, a salvação não tem mérito nenhum nosso, nada da nossa parte. Ela vem de Deus. É Ele quem decide, é Ele quem escolhe, é Ele quem salva. E o plano eterno, a eleição dos salvos, faz parte do plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Assim, Deus escolheu aqueles a quem Ele quis para que fossem salvos. Então, Deus elegeu aqueles que Ele quis porque Ele quis, não por obras, nem porque Ele viu quem teria fé ou não. Ele escolheu pelos critérios que só Ele sabe. Nós não sabemos. Assim, Ele elege quem quer. Aí as pessoas falam, Deus é injusto porque Ele escolhe uns e não escolhe outros. Não, Deus não é injusto, porque todos nós seríamos condenados. Todos. E desses todos condenados, Ele separou alguns porque Ele quis, porque é a vontade dEle, por critérios dEle que só Ele conhece. Então, Ele não é injusto. Nós merecíamos ser condenados como todos, mas Ele separa alguns para Ele, porque Ele quer. Ele predestinou os eleitos e o meio de salvar. Ele tanto escolheu aqueles que são eleitos como os meios. E qual meio? A pregação da palavra. Aí a gente vê um índiozinho lá no meio do mato. De repente cai uma Bíblia na cabeça dele. E se ele conseguir ler e estudar, ou alguém conseguir ler para ele, pela palavra, ele pode ser salvo, sendo um eleito. E algo similar parece que já aconteceu em lugares onde as pessoas receberam Bíblias e foram convertidas. Então, os não eleitos, eles são condenados pela sua própria culpa, porque eles pecam e quem peca é condenado. E aqueles que Deus salva seriam condenados também, mas Deus quis
jogar neles a sua graça, derramar sua graça e a sua misericórdia, porque ele quis. Mas ele não é injusto. Injusto é se ele desse a uns e não desse a outros, tirasse alguma coisa de uns para dar a outros, mas ele não faz isso. Ele apenas escolhe alguns para ele, para ser o povo dele, para ser a igreja dele, para Cristo. Ele nos escolheu para Cristo. Então, os critérios são dele, a vontade é dele, ele é o Todo-Poderoso. Nós vemos em Efésios 2, de 8 a 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Então somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E é um dom de Deus, não é por nada que possamos fazer, não é por obras, para que ninguém possa se vangloriar. João 5,24 diz: em verdade vos digo, palavra do próprio Senhor Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a eleição é de Deus, que vai predestinar seus eleitos, e diz a palavra, antes da fundação do mundo, ele já predestinou aqueles que seriam dele, por critérios dele, pela vontade dele. E todos os demais serão condenados, inclusive nós, sem a sua graça, seríamos condenados, mas não sei por que motivo ele escolhe a mim, a você, a nós. Não sabemos por que motivo, mas simplesmente pela vontade dele, porque ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele é soberano. O terceiro ponto quer dizer a expiação limitada, ou seja, o sacrifício de Jesus tem limite, é limitado, é um sacrifício substitutivo. Cristo morreu na cruz para expiar os pecados daqueles que Deus escolheu para a salvação. A eficácia limitada. A expiação de Cristo, ou o sacrifício de Cristo, pode ser suficiente para salvar todos os seres humanos, todos os homens, mas ele salva apenas os eleitos. E salvação garantida. A expiação de Cristo, ou o sacrifício dele, é eficaz e segura para todos aqueles que Deus escolheu para a salvação. Entre os arminianos, a expiação é ilimitada. Cristo morreu por todo mundo. Mas alguns podem falar, eu não quero. Imaginem, se ele morreu por todo mundo e alguns falam, eu não quero ser salvo. Cristo morreu em vão por aquele, né? Então, sabendo disso, Deus é justo e é perfeito. Então, ele não derramou o sangue de Cristo à toa. Nunca. Então, o sangue de Cristo foi derramado por aqueles que Deus escolheu. Ele não faria isso, fazer o Senhor Jesus sofrer, sangrar à toa por pessoas que o rejeitam e que vão rejeitar, que não querem a salvação, não querem Cristo. Deus não faria isso com o seu Filho. Jamais ele o faria sangrar, sofrer por aqueles que não querem.
Então, Cristo pagou a culpa dos eleitos somente. O seu sacrifício seria suficiente para todos, mas é eficiente apenas para os eleitos, só funciona para eles. Nós vemos que em João 3,16, versículo que todos conhecem, ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todo mundo? Não, é apenas aquele que nele crê. Esse não perecerá, esse terá vida eterna, esse será salvo. Então não é para todos, o próprio Senhor Jesus nos fala. E João, que o Pai deu o seu Filho para que todo o que nele crê, o que crê em Jesus, tá? Tenha vida eterna. O quarto ponto é a graça irresistível. Nós vimos que o ponto dos arminianos diz que o homem pode resistir à graça e dizer não, não quero a salvação. E aqui os calvinistas colocaram esse quarto ponto. Iniciativa divina. Deus toma a iniciativa de chamar e atrair o pecador à salvação. Resposta inevitável. Aqueles que Deus escolhe não podem resistir à sua graça eficaz. E transformação garantida. A graça de Deus irresistivelmente transforma e regenera o coração do pecador. Então, é Deus quem toma a iniciativa de nos chamar. Se nós o adoramos, se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos atrai com os seus laços de amor. Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, com toda a paciência, com todo o amor que Ele tem. E a resposta, ninguém pode resistir a esse amor, essa sua graça, ninguém pode resistir. Se vocês lembram da conversão de vocês, vocês podem notar que a conversão é um ato maravilhoso em que você vai sendo enredada nessa rede de amor e vai buscando cada vez mais a Deus. Você deixa muitas coisas e você só quer buscar a Deus. E essa transformação é o que a graça de Deus faz. Ela nos transforma, ela regenera o nosso coração. Ele nos dá um coração de carne no lugar do coração de pedra. Então, a graça irresistível quer dizer isso. Os eleitos podem até resistir por um tempo, mas o Espírito Santo os convence para regenerar os corações. O pecador vem por livre e espontânea vontade, ele não vem forçado. Essa rede de amor é tão maravilhosa que o pecador se envolve e fica preso no amor de Deus. Então, primeiro ele é regenerado, sem Deus violentar a sua vontade, e ele acaba sendo chamado. Deus não muda a sua vontade, ele apenas vai tecendo aquele amor que a pessoa não consegue resistir. Na visão arminiana, o pecador decide aceitar. Depois que ele decide aceitar é que ele é regenerado.
Mas na visão calvinista, primeiro ele é regenerado. E sendo regenerado, ganhando um coração novo, ele acaba sendo conquistado e vencido pela graça. Olha a maravilha desse termo, conquistado e vencido pela graça de Deus. Os demais, vão resistir, aqueles que não creem. Então nós temos Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos, e morto não faz nada, morto não procura Deus, morto não faz nada, está morto. Imagine uma pessoa morta no caixão, ela não faz nada, ela não anda, não fala, não pensa. E assim éramos nós, perdidos nas trevas, nada buscamos de Deus. Mas como Ele é rico em misericórdia, por esse grande amor, Ele nos muda, nos transforma e nos dá um coração novo. João 4:10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. John Piper diz o seguinte: graça irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo. Vejam essa imagem entre o homem e, vamos supor, do outro lado, Deus. Existia um abismo, mas é a graça de Deus e Jesus que nos faz atravessar, que nos leva a Ele. Então, essa graça é uma obra de Deus para vencer a rebelião. Nós somos rebeldes, o nosso coração se rebela contra Deus e só quer fazer a nossa vontade. Mas essa graça vence a rebelião do nosso coração e nos traz a fé em Cristo. O quinto e último ponto é a perseverança dos santos. Os arminianos dizem que eles podem perder a salvação. Aqui nós temos a resposta, o quinto ponto, dos calvinistas. Proteção divina. Deus preserva e protege aqueles que Ele escolheu para a salvação. Nós conhecemos a palavra e sabemos que aquele que começou a boa obra terminará. Então, Ele não só nos chama, mas Ele nos preserva e protege para a salvação. Segurança eterna. Aqueles que são salvos por Deus não podem perder a sua salvação, porque a obra é do próprio Deus. Ele chama e é Ele quem vai levar até o final. Então nós temos essa segurança que, se somos salvos, jamais perderemos a salvação. E a perseverança dos santos. Os eleitos de Deus irão perseverar na fé até o final, garantindo a sua salvação, porque Ele não nos deixa cair. Então, os santos vão perseverar até o fim, sem cair e sem apostatar.
Se ele se afastar, pode acontecer de um crente sair da igreja e ficar um tempo no mundo. Pode acontecer, mas o próprio Espírito Santo o traz de volta. Ele pode passar por desânimo, mas ele volta, porque é Deus quem o sustenta. Quem abandona de modo definitivo é porque nunca foi salvo. Então a gente pode pensar, não, mas tem tanta gente que sai da igreja, vai apostatar, deixa a fé definitivamente e vai viver para o mundo, para as suas vontades, para os seus desejos. E aí João nos responde na sua carta, 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, aqueles que se vão é porque nunca foram salvos. Há aqueles que recebem o evangelho, têm aquela alegria, vão à missa, mas aí começam as dificuldades e a pessoa vai abandonando e vai apostatando. Então, o próprio apóstolo João nos fala, se eles saíram é porque não eram dos nossos, né? Porque os nossos perseveram até o fim. E Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quem começa a obra completa, Deus não deixa nada para depois. Deus não começa uma coisa e para. Nós é que fazemos isso. Vou começar um curso no meio do caminho e para. Deus não, ele vai até o fim. Então, isso é a perseverança dos santos, porque é Deus que sustenta os santos, é Deus que faz com que eles perseverem. E aí nós temos a glorificação dos santos, restauração completa. Deus restaurará completamente a imagem de Deus no ser humano, livrando-o de toda imperfeição. O que acontece? Nós fomos feitos à imagem de Deus, né? Só que essa imagem foi distorcida pelo pecado. Mas nós conservamos muitas coisas de Deus, embora com uma imagem manchada, como um espelho quebrado, né? Como algo sujo, um espelho sujo. Então, Deus vai restaurando essa imagem do homem que ele quer, como se fosse Adão antes da queda. Ele vai nos restaurando e nos colocando à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Recompensa eterna. Os eleitos desfrutarão da presença de Deus e da sua glória para sempre em uma nova criação. Deus há de criar novo céu e nova terra, e nós, os eleitos, iremos desfrutar da presença dele nesse reino. E transformação final. O processo de salvação terminará com a glorificação completa dos santos na presença de Deus. Ou seja, quando Deus nos chama, nos justifica, ele nos livra da culpa do pecado. Durante a santificação, que é todo um processo que leva da conversão até a hora da nossa morte, nós somos santificados, nós vamos
nos livrando do domínio do pecado aos poucos, lendo a palavra, conhecendo a palavra, meditando, nós somos santificados. Ele vai nos moldando à imagem de Cristo. Mas só no final esse processo terá terminado, quando o Senhor Jesus voltar e que nós ressuscitarmos e recebermos um corpo glorificado como o do Senhor. Aí a glorificação. Ele fala, aqueles que predestinou, justificou, aos que justificou, glorificou. Ainda não aconteceu a glorificação, é só quando Cristo voltar, mas já é uma certeza. Deus fala como se fosse passado, porque Ele já viu lá na frente que nós seremos glorificados quando o Senhor Jesus voltar. Então aí termina o processo da salvação e poderemos viver com Ele para todo sempre. Louvado seja Deus, né? Conclusão. Então, esses 5 pontos do calvinismo representam a essência da doutrina teológica reformada, enfatizando a soberania de Deus. Deus é soberano em tudo. Tudo é Ele. Não cabe ao homem escolher, não cabe a ninguém salvar, apenas a Deus pela sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E também ressalta a dependência do ser humano da sua graça e o caráter seguro e irrevogável da salvação daqueles que são eleitos. Então, esses 5 pontos mostram como Deus age para salvar, através do sacrifício de Cristo pelos eleitos, que nós não perdemos essa salvação, que não rejeitamos, porque o chamado é tão forte, tão eficaz, é um laço de tanto amor que nos envolve e que nós não conseguimos deixar, e somos levados ao amor de Deus, e por isso o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou primeiro. Então, iremos perseverar até o fim, porque Deus não começa uma obra e deixa no meio. Deus começa e completa. Deus é perfeito, Ele é sábio, Ele começa e vai até o fim. E o fim já está escrito e revelado no livro do Apocalipse, quando os santos viverão com Ele no reino. E o Senhor Jesus há de dizer: vinde benditos, meu Pai, para o lugar que Deus preparou para vocês. Então nós iremos viver para todo sempre com Ele. E o Senhor Jesus entregará o reino ao Pai e seremos tudo em todos. Seremos um em Deus. Isso é maravilhoso. Então, esses 5 pontos do calvinismo foram, na verdade, uma resposta aos questionamentos dos discípulos de Armínio. Não teve nada a ver com Calvino, não foi Calvino que criou os 5 pontos, mas através da doutrina calvinista, que é baseada na palavra, na escritura, eles estudaram, buscaram a escritura por anos para conseguir determinar esses 5 pontos que respondem aos questionamentos dos arminianos. E até hoje nós vemos igrejas que não são reformadas, que a pessoa acha que ela pode decidir ou não, que alguém pode decidir ser salvo ou não. Mas nós
que cremos, das igrejas reformadas, cremos que Deus é soberano. Não cabe ao homem decidir, mas cabe a Deus. E a palavra está cheia disso para nos provar, né? Está cheia, porque se o amamos, foi Ele quem nos amou primeiro. Ele é quem nos chamou. Se não fosse a sua graça derramada sobre nós, nos dando a fé em Cristo Jesus, jamais nós o amaríamos. E a gente sabe disso, porque às vezes prega e muitas pessoas não ouvem, não querem, rejeitam. Mas os eleitos não, Senhor Jesus falou. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Cristo, elas seguem, elas aceitam. E ele fala para os fariseus, vocês não entendem porque não são minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas me seguem. Então, aqueles que são predestinados ao Senhor Jesus, feitos para Cristo, esses ouvirão a voz do bom pastor e irão segui-lo para todo sempre. Aleluia. Amém, irmãos? Então, vamos aguardar agora o próximo vídeo.